Sejam todos bem-vindos ao OTIXcast, o podcast ao vivo da rede OTIX Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Olá, sejam bem-vindos ao OTIXcast, o podcast do OTIX Rio. Aqui você fica por dentro de todas as notícias e novidades acerca da atenção primária à saúde do nosso SUS carioca. Eu sou Petrúcio Medeiros e hoje o nosso programa vai homenagear o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, que é um dia que é muito mais do que paradas e bandeiras. É um dia de luta, reivindicações e direitos para todas as orientações sexuais e identidades de gênero. E para falar sobre isso, eu recebo aqui o enfermeiro preceptor de Enfermagem de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, especialista em Enfermagem de Família e Comunidade e Gestão em Saúde, Guilherme Cardoso, e a enfermeira preceptora, especialista em Atenção Primária e Saúde do Trabalhador, mestre em Enfermagem e Saúde Coletiva pela UERJ e doutoranda em Enfermagem pela UFRJ, Helena Gonçalves. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer, minha gente, estar aqui nessa mesa tão diversa com vocês. E para começar o nosso bate-papo, eu queria saber o seguinte, como que vocês chegaram à enfermagem e estratégia de saúde da família? E se apresentem um pouco, por favor. Sim. Bom, então, eu nasci em São Gonçalo, né? A gente tem um outro modelo de saúde acontecendo paralelamente na atenção primária, que era onde eu notava que tinha algumas fragilidades, alguns pontos, uns gaps aí. Então, a partir disso, já me trazia algumas questões a serem pensadas no desenvolvimento aí da fase adolescência, vida adulta, né? E isso sempre me chamou muito a atenção para pensar a área da saúde. Quando eu entro na graduação, eu tenho uma professora que ela muito me inspira e aí me acolhe nesse lugar dizendo: você é a cara da saúde coletiva, você tem que estar nesse lugar, você tem que ser acolhida nesse lugar. Isso vai ser importante. E aí, dali, ela já planta a semente e eu vou me direcionando, né? Eu parto para a atenção primária depois dessa formação, para fazer uma especialização. Eu discuto o acesso justamente da população trans e travesti no mestrado, para poder entender como é que se dão essas perspectivas. Saúde, a atenção primária, principalmente, ela foi o lugar que me abraçou, que me acolheu e que me fez me apaixonar, assim, me encantar, que é o trabalho que eu acredito que funciona no dia a dia para mim. Ótimo, Guilherme. Ao contrário da Helena, eu tive um caminho um pouco diferente, né? Eu chego na graduação em 2011, me formei pela UFRJ, né, a Escola de Enfermagem Ana Nery, e na graduação, do meu decorrer todo da graduação, eu pensava em CTI, queria ser intensivista. E aí saio da graduação, começo a trabalhar no CTI, fico 3 meses, e aí falo, chega, né? Me frustrei muito no mercado de trabalho, assim, com os processos de trabalho, até porque eu fui trabalhar numa rede pública que tem uma outra visão de cuidado, né? E surgiu uma vaga na clínica da família Vitor Vala, que era uma clínica que eu já tinha previamente passado na faculdade, né? Fazendo os estágios. E um lugar que eu gostei bastante de trabalhar. Então, não pensei 2 vezes em ir para a atenção primária. E ali comecei a minha trajetória, fui me apaixonando a cada dia mais, fiz a especialização e venho tentando me especializar cada vez mais, né? Pensando que o cuidado que a enfermagem fornece dentro da saúde da família é essencial, né? Sem enfermagem não acontece a saúde da família, né? Uhum. Então, acho que é um lugar, assim, de valorização muito grande para a enfermagem, né? A gente precisa melhorar muito, obviamente, mas a gente está caminhando. Então, e ter entrado na preceptoria me fez ter uma outra visão, né? A parte educacional, ela é muito importante. Fazer parte da formação, ela é muito interessante, né? Uhum. Então, estou nessa caminhada agora. Pessoal, quero que vocês me falem como foi o processo de afirmação da identidade de vocês e quais foram os principais desafios, que eu imagino que não foram poucos, enfrentados nessa jornada. Então, é um pouco complexo porque, dado a minha construção social e atravessamentos, né, enquanto mulher transnegra, candomblessista, que, né, da nossa sexualidade entende a bissexualidade enquanto lugar de encontro. Então, são muitos atravessamentos que compõem o mesmo corpo e que a gente tem que entender que quando a gente transita socialmente, existe uma expectativa do que é o feminino e de como performar esse feminino. Existe uma expectativa do que é o posicionamento correto, o tom da fala correta. Então, tudo isso no começo era muito inquietante para mim, ao ponto de eu olhar e falar, gente, não consigo mais conviver nos espaços sociais, né? E aí, obviamente, né, ajuda de muita terapia, muito autocuidado, para a gente poder entender que
quando a gente olha socialmente, as pessoas têm suas individualidades. E essas não as tornam menos pessoa, menos homem, menos mulher, menos qualquer identificação que essa pessoa tenha. E aí, trabalhando muito isso internamente, foi que eu comecei a entender quem era Helena socialmente, quem era Helena nos espaços, o que era a feminilidade confortável na minha vivência, aquilo que eu não precisava extrapolar para agradar as pessoas, né? E construir isso transitando pelos espaços, sabendo que alguns espaços a gente tem que, às vezes, cumprir uma métrica, né, com relação a alguns comportamentos, algumas coisas que são expectativas, no mercado do trabalho, nos ambientes sociais. Mas entendendo o quanto isso ainda é muito danoso na cabeça de quem vem, né? O quanto isso ainda é muito dolorido para quem precisa chegar e fazer todas as dinâmicas de pensar quem eu sou, como eu vou me inserir nos espaços sociais, o quanto isso aqui, na verdade, é, para mim, entendido como uma forma natural, e o quanto isso aqui é uma imposição do outro e me afeta muito mais negativamente do que positivamente. Mas, para mim, se deu mais ou menos dessa forma, assim. Muita tentativa de autocompreensão ao longo desse tempo, para conseguir chegar a esse lugar e entender que eu sou a Helena. E a feminilidade para mim, a identidade para mim, ela vai se expressar de uma forma que é muito minha e que ela não tem a ver com os outros. É basicamente isso, assim, acontece, para mim a caminhada ela tá, né, ainda muito recente, tem muito pouco tempo, e muito pouco tempo eu falo de 6 anos para cá, né, que eu consigo falar sobre, e Guilherme veio, Guilherme apareceu, nasceu, né, é uma caminhada muito difícil, porque se a gente for pensar na vida da pessoa trans, no primeiro contato ali, que é a família, a gente já tem diversos atravessamentos, diversas questões que fazem você se duvidar o tempo inteiro, né? Quando você não tem um ambiente favorável de acolhimento, né, fica muito mais difícil essa caminhada. Então, assim, essa afirmação de quem sou eu, de quem eu sempre fui, se deu a partir do meu fortalecimento de amigos da minha rede, né? A terapia me ajudou muito nisso, mas principalmente os meus amigos ali, meus pares, né? De estarem ali ao meu lado, me vendo, porque em diversos ambientes não somos vistos, né? Acho que o pior que a falta de respeito é quando a gente é invisibilizado, né? As pessoas te olham, mas não te veem. Então não conseguem enxergar a minha barba, não conseguem enxergar a minha pessoa, não conseguem enxergar o que eu performo. Insistem em me tratar de formas em que eu não dei abertura para que fosse feito. Né? Então, é difícil, porque a gente muitas vezes precisa se provar cada vez mais para conseguir conquistar espaços, para conseguir se fazer valer presente ali, né? Então, eu digo que essa é uma caminhada que talvez ela não acabe, né? Porque infelizmente a gente vive numa sociedade extremamente transfóbica, LGBTfóbica, machista, enfim. E para a gente fazer essa desconstrução tá sendo muito, muito penoso, né? E muito penoso para minha população, né? Para meus pares, para o meu grupo, assim, porque a todo momento a gente é solicitado para essa luta, mas a gente vê poucas pessoas chegando, sabe? Para estar presente ali na linha de frente com a gente, entendeu? O nosso corpo ele é violentado o tempo inteiro, em todos os espaços, muitas vezes com palavras que estão nas entrelinhas. E a gente precisa estar atento o tempo todo para conseguir perceber essas violências, porque senão você acaba passando, você vai adoecendo, você vai sendo parte daquilo ali, sabe? E você não se fortalece. E assim, eu estava até conversando sobre isso recentemente numa oficina que teve lá na clínica semana passada, que a pessoa trans, ela precisa, antes de tudo, se fortalecer. Muito. E a gente precisa de espaços que ajudem nesse fortalecimento. Para que a nossa essência, ela possa ser colocada, sabe? Porque é muito difícil. A gente é tolhido o tempo todo. Qualquer coisa que a gente fale num tom a mais por uma violência que foi feita, a gente é tido como uma pessoa agressiva, é tido como uma pessoa fora do tom, que não consegue se relacionar, que não consegue ter nenhuma construção de vínculo ali, né? Então a gente está sempre tendo que se melindrar o tempo todo, sabe? Isso é muito ruim. E isso acontece muitas vezes porque a insegurança ela vem antes de tudo, porque o meu corpo chega antes, né? Então todo mundo entende quem é o Guilherme primeiro pelo que vê, não pelo que de fato eu sou, sabe? Isso é muito ruim. E essa construção, esse fortalecimento, é muito difícil de fazer sozinho, né? A gente tem privilégios que muitas pessoas não têm,
né, de ter ambientes e espaços como esse aqui agora para que a gente possa estar falando, sabe? Muitas pessoas não conseguem, entendeu? E acabam ficando cada vez mais ali, sendo marginalizadas o tempo inteiro. Então, assim, a gente precisa se fazer entender que a pessoa trans, ela se ama, mas ela precisa também que as outras pessoas consigam dar algum carinho em troca, porque é a partir daí que o fortalecimento ele vai acontecer, sabe? Porque muitas vezes a gente se vê sozinho. É bem tenso, né? Fazendo um comentário aqui pessoal. Às vezes, quando eu tento até explicar para algumas pessoas que eu vejo alguns posicionamentos errados, eu até falo, imagina uma pessoa que tem a orientação sexual diferente, que é um homem gay, né? Que você cresce ali brigando com sua cabeça de que você tem que gostar da mulher, no meu caso, né, de homem gay, de gostar da mulher, que é errado, que eu fico imaginando como deve ser na cabeça de vocês. Vocês não se enxergam além da questão de muito mais do que o desejo, da questão da identificação. Sim, pois é. Vai muito além, não é só sobre relações afetivas e sexuais, né? É sobre quem eu sou no mundo. Exatamente. É sobre o meu lugar ali, né? Uma questão importante que eu falo que, a partir do momento que eu entendi que a transição iniciaria, né, porque é uma coisa que eu digo muito que é sobre iniciar uma transição que não tem fim. A gente está em constante mudança ao longo da vida e todo mundo repete isso o tempo inteiro. Então as pessoas acham que a transição também é um lugar que ela vai acabar em um momento, ela estagna em um determinado momento e se encerra, e não se encerra. A gente passa uma vida transicionando, de um estágio inicial, de entender ao longo do amadurecimento um outro lugar, mas de dizer que, assim, antes de tudo isso, né, as crianças trans, eu brinco muito com isso, elas não brotam da árvore já maduras e caem, pronto, feitas, né? Elas nascem, elas têm um processo de desencontro com o próprio corpo. Enquanto criança, era uma criança que olhava para o espelho e eu não conseguia enxergar ou entender quem era aquela figura que eu via no espelho, mas que não era a figura que eu me sentia sendo. Quem era aquela pessoa que eu estava vendo ali, como assim? Que de dentro de um lugar eu enxergo num espelho uma imagem que não é a minha imagem. De uma pessoa que não é a minha, que não sou eu, né? Então, esse lugar, quando a gente entra nesse momento do, não, daqui pra frente a gente vai precisar reconstruir uma nova etapa, eu vou começar a existir, isso se torna, parece que o mundo realmente abre e você fala, agora entendi. É essa pessoa que daqui pra frente vai viver, que sou eu. Essa pessoa é a pessoa que há muito tempo estava escondida através de um invólucro ali que colocaram, que socialmente foi restabelecido o tempo inteiro e que não me representava, né? Não dizia quem eu era de verdade. Isso é muito real. É muito curioso isso, porque, fazendo um paralelo com o que a Helena está trazendo, a gente somos todos seres humanos. Sim. A gente está em constante mudança o tempo inteiro, né? Não, é algo que não tem o que fazer. É social isso. A gente tem pessoas que se olham heterossexnormativas e não concordam com o nariz que tem, né? Não se sentem à vontade com a barriguinha e tal, e conseguem resolver isso com facilidade, né? Mas quando a pessoa trans traz as suas disforias, os seus sofrimentos, que são sofrimentos absurdos, Sim. por não se reconhecer quando se olha no espelho, isso é tido como errado, isso é tido como estranho, isso é tido como doença, né? Por quê? Por que umas pessoas conseguem ter tanta compreensão da sociedade e a população trans não consegue ter essa visualização, Complicado, sabe? Né? Você falou muito da questão de se provar, né? E como tem sido a vivência de vocês enquanto pessoas trans no ambiente profissional de saúde? Então, eu, como na saúde coletiva, já estou em alguns espaços diferentes, né? Inclusive pela formação, especialização em saúde do trabalhador também, eu consigo englobar e dizer assim, que duas palavras muito caminharam comigo ao longo desse tempo. A primeira é a dúvida. Não é uma dúvida a respeito minha comigo mesma pensando sobre, mas é a dúvida que o tempo inteiro é colocada em cima da minha fala. As pessoas têm uma facilidade intensa de duvidar da capacidade, de duvidar de uma orientação, de duvidar do que eu estou falando, de alguma ação que eu tenha, o tempo inteiro. Às vezes, de formas muito sutis, elas colocam isso, porque elas fazem questão de externar sobre a dúvida, sobre a desconfiança, e outras vezes de uma forma mais escrachada. Eu tive um exemplo não tão distante, né? Mais especificamente na semana anterior, onde eu dei uma orientação e falei, não, é sobre isso aqui, esse animal não está entre os notificáveis por uma situação, blá, blá, dei todas as orientações da pessoa. Na minha frente, ela pegou o computador, abriu e foi pesquisar. Ixi, é um animal que pode... Eu acabei de explicar.
Qual que é o processo da dúvida? Qual que é a dificuldade? Por que me buscou para orientação, se no final das contas a minha orientação não é uma orientação confiável, né? E isso acontece muito no desdobramento do dia a dia. E é uma coisa que, assim, mesmo que estruturalmente posta, eu digo que ela é mais dolorosa quando eu vejo vindo, mesmo que de outras categorias profissionais, mas dos colegas profissionais de forma geral, né? Por outros profissionais que estejam envolvidos no processo. Quando vem do paciente, a gente entende que isso é um lugar estrutural que, infelizmente, ainda está muito enraizado e que precisa ser desconstruído. Mas quando a gente vê isso com relação a categorias profissionais, são pessoas que passaram por um processo de instrumentalização, de formação, que deveriam ter acessado esses lugares e que, como assim? Que a gente vai, enquanto colegas aqui, está construindo e fazendo reproduzir mesmo essa ferramenta que ainda é, né, uma ferramenta de quase que punhal ali, o tempo inteiro perfurar. E a outra palavra que eu diria a respeito disso seria a resiliência mesmo, enquanto no poder de ter que retornar a mim muito rapidamente, né? Porque senão a gente desestabiliza naquele momento, a gente quer responder alguma coisa, a gente quer retrucar alguma coisa, e eu falo, não, peraí, tem que voltar pro eixo, respiro, olho e falo, é isso, assim. E ao longo desse tempo, muito desse exercício tu tem que, não, peraí, respira, vamos tentar orientar esse processo aqui da melhor forma, vamos tentar organizar isso da melhor forma. Então, todas as vezes que eu vejo que a minha capacidade, meu conhecimento, ao longo desses anos, que obviamente eu não sei de tudo, eu não sou dono de todo saber, e eu reconheço isso, é um lugar tranquilo para mim. Mas ao longo de tanto tempo, de estudo, de dedicação, de uma série de coisas, é muito fácil, e eu vejo que é muito fácil, porque eu não vejo isso acontecendo com outras pessoas, principalmente pessoas cis, colocar o meu conhecimento, o meu saber à prova e à dúvida o tempo inteiro. Entendeu? Eu acho que essa é a maior dificuldade que eu ainda encontro e vejo atravessando a minha trajetória, mas que ainda consigo me assegurar na resiliência para poder me manter aqui. É complicado para mim falar um pouquinho desse lugar, porque agora eu estou num momento muito bom. O Zilda é um lugar especial. A gente costuma dizer que o Zilda é uma bolha, né? Porque a experiência que enquanto pessoa trans, estou vivendo lá é algo que, infelizmente, eu não vivi no trabalho anterior que eu tinha. Só te interrompendo, Guilherme, me perdoe, eu não citei. Ambos, tanto a Helena quanto o Guilherme, são enfermeiros na Clínica da Família Zilda Arnes, que fica ali no Complexo do Alemão. Isso, no Complexo do Alemão, pois é. Tô na clínica há 1 ano e 6 meses, basicamente, e tem sido 1 ano e 6 meses de paz dentro do trabalho, porque eu sou reconhecido, eu sou validado dentro da minha experiência, né? São 9 anos de saúde da família, são muitos anos de abdicação e de estudo que são reconhecidos, principalmente pelo programa de residência, né? Que o tempo inteiro tá ali junto comigo, me apoiando, e a Helena, acredito que se sinta assim também, né? A gente se sente muito visto dentro do programa de residência, mas isso não é uma realidade de toda a rede. Infelizmente, a gente não tem uma rede capacitada para trabalhar e atender pessoas trans, tá? Para trabalhar com pessoas trans, né? Passei por momentos muito difíceis no outro emprego que eu tinha, onde eu fui perseguido, fui humilhado, fui denunciado por coisas que eu não fiz, sabe? Comecei meu processo transicional nesse lugar. Então, as pessoas me conheceram como Ana Carolina, que é o meu nome de registro, e viram o Guilherme nascer. E a partir do momento em que Guilherme começa a aparecer, isso se tornou um problema. Porque Guilherme, no primeiro momento, foi tido como uma pessoa violenta, né? De que, a partir do momento em que eu comecei a fazer uso da testosterona, eu mudei. E ali acabou, ali foi muito difícil, assim. Foi um momento em que eu pensei em desistir da enfermagem, foi um momento que eu pensei em desistir da minha vida mesmo. Não deu certo porque eu tenho uma rede. E aí, de novo, eu reforço. Se não fossem os meus amigos, se não fosse a minha rede, né, eu não estaria aqui hoje falando com você. Porque é muito difícil estar sozinho. É muito difícil você entrar no refeitório para almoçar e todas as pessoas saírem. Porque você chegou. É muito difícil você tentar dar uma orientação, fazer uma reunião de equipe, conversar com pessoas no dia a dia, porque a gente passa mais tempo dentro da clínica da família do que na nossa casa, e ninguém querer te dar bom dia. Então, assim, é muito difícil. Mas a luta é grande, a gente continua, porque com muito custo, com muita terapia, eu consegui entender de que eu sou capaz, eu mereço estar onde eu tô. Tanto que quando eu cheguei no Zilda ano passado, nos primeiros meses eu tive uma crise de ansiedade absurda, porque eu não conseguia lidar com todo acolhimento.
Tava desacostumado. Tava desacostumado, não sabia o que era isso. Foi esquisito me ver sendo solicitado para as coisas e as pessoas querendo discutir caso, querendo conversar. Falei, cara, eu não consigo, não é meu lugar aqui, não é para mim isso, entendeu? E a gente é feito a acreditar, a gente é levado a acreditar o tempo inteiro de que a gente não merece mesmo. Você próprio se colocou à prova. Sim. Muito. Sim. Mas é isso, acabou. Agora estamos aí numa nova página virada. E eu espero que todas as pessoas trans que estão na área da saúde consigam ter a experiência que a gente está tendo. Né? De que é ter um ambiente acolhedor para trabalhar. E agora, a minha pergunta é mais da parte dos pacientes. Como vocês percebem o atendimento à população trans dentro da atenção básica do SUS hoje? O que é que ainda falta? A Helena já está ali. É porque assim, eu venho de uma construção onde o primeiro lugar que eu sou convidada a trabalhar logo que eu me formo é justamente no ambulatório especializado de um outro município para poder acolher as demandas da população trans, né? E aí eu falei, é um desafio estar nesse lugar, porque enquanto uma pessoa trans em corpo trans, eu sei das necessidades, eu entendo o que se precisa. Mas ser visto nesse lugar, às vezes, de uma referência tão única, tão importante, seria a primeira enfermeira a compor o corpo de profissionais. Falei, a responsabilidade que se dá para uma pessoa que acabou de sair do seu espaço de formação, falei, gente, é isso. Mas hoje, eu digo que existe um saudosismo com relação a essa experiência, no sentido que eu vejo o quanto isso ainda está, apesar das tentativas, apesar das buscas, né, por abrir os espaços, ainda está um pouco distanciado desse lugar, por exemplo, na vivência da atenção primária. A gente tem um protocolo recém-lançado com relação à hormonização, né, e pensado para isso, para que os profissionais possam executá-lo no município. Mas é um protocolo que ainda assim as pessoas, por exemplo, não têm tanto conhecimento sobre a existência dele e do poder realizar. Elas ainda ficam na expectativa de que só a atenção especializada ela vai dar conta, que só aquele lugar é o lugar do acolhimento. Sendo que é isso, unidades especializadas não são lugares no qual você vai hoje entrar e amanhã você tem alta. Então, é um projeto que ele foi pensado, acho que até de uma forma um tanto quanto frágil, quando pensado, no sentido de que o esgotamento, né, da mão de obra, da possibilidade, da capacidade, ele não foi notado no sentido de que é isso, aquela população vai entrar. E se eu disser que entraram 100, esses 100 eles vão permanecer ao longo da vida, porque a humanização é um processo que vai precisar ser acompanhado até o fim da vida. Mas tem a demanda cirúrgica. Ele vai cumprir a demanda cirúrgica, ele vai retornar dessa demanda cirúrgica, ele vai continuar esse acompanhamento. Então o serviço, uma hora ele vai inflar e ele não vai conseguir ter braços e pernas. Quando o município se propõe a entrar nessa jogada apoiando, né, ampliando esse acesso, enquanto dizendo, não, a atenção primária tem um papel, tem um espaço em poder fazer, em dever realizar, a gente vê o espaço sendo dado, né? A gente vê as possibilidades sendo formadas. Ainda assim, a população acho que ainda não conseguiu entender, desmistificar esse espaço, entender que não, aqui não é só sobre a doença, não é só sobre a falta de saúde, não é só sobre... É sobre entender que a vida, longitudinalidade, sobre cuidado, sobre integralidade, a gente faz aqui também, né? Então, eu vejo que é uma população que ainda está um pouco distanciada, porque ainda não tem tanto a atenção primária enquanto essa referência. Das poucas experiências que eu tenho na atenção primária, no atendimento, né, porque é uma população que ela acaba se concentrando, se distanciando da saúde por todas as violências que, obviamente, historicamente são causadas, é uma população que às vezes se demonstra surpresa, porque é uma consulta que eles entendem como muito diferente. Mas por que você está perguntando sobre isso? Eu falo, porque isso é sobre a sua vida. E se isso aqui não está em alinhamento, onde é que está a saúde? Mas te interessa se eu como dessa forma? Eu falei, me interessa. Porque isso me diz muito sobre como é que a gente vai desenvolver muitas coisas daqui pra frente. E problemas que podem acontecer a partir disso. Sim. E com quem eu me relaciono? Com certeza. Porque se você não tem prazer, se você não consegue desenvolver suas relações, a gente tem um bloqueio muito sério. Como é que fica a sua saúde mental se você se sente acuado na hora de desenvolver relações? Isso me mostra que seu processo de transição está com uma fragilidade muito intensa, que é sobre você não conseguir existir enquanto corpo com o direito de ser amado, de ser respeitado, de ser cuidado. Então ele sai meio assim... Gente, que consulta foi essa, assim, meio que sem pé nem cabeça, mas é que eu falo sobre a integralidade dessa existência, né? Não é sobre eu prescrever e dizer que, tô hormonizando e ponto. É sobre a atenção que os profissionais têm que ter sobre tudo que envolve esse corpo. Infelizmente, existe um rótulo, um estigma que é muito presente, isso tem estudos publicados para dizer isso, não é só sobre a fala da Helena, dizendo mesmo, colocando essa população como uma população rebelde em relação aos cuidados. Uma população que busca se distanciar, que faz procedimentos perigosos
E na hora que a gente acolhe, que a gente tem a oportunidade de acolher, que a gente encontra no território essa pessoa e diz assim, mas e aí, como é que estão esses cuidados? O que você tem feito uso? Como é que está o dia a dia? E a relação com o trabalho? Sabe? Quando a gente pensa nisso e traz isso para o atendimento, quando a gente traz isso para a realidade, a gente está envolvendo o que a gente discute tanto enquanto conceito ampliado de saúde, enquanto a possibilidade da existência, a relação com o trabalho, com a relação ao direito mesmo de ganhar o seu dinheiro, de não ter violência sendo sofrida no espaço de trabalho, isso se naturalizado. Então, nas experiências que eu tenho, eu digo que eu tento, naquele momento, fazer a máxima captação e dizer, essa aqui é o momento ouro que a gente tem. A gente não sabe quantas vezes isso vai acontecer. Agora é hora de conseguir acolher, ganhar, criar o máximo vínculo e que, de preferência, esse vínculo se reproduza para outras pessoas acessarem esse espaço. Mas que carece de que outros colegas também façam esse movimento. O mesmo acolhimento. É isso. Senão a gente vai estar sempre dependendo que a Helena faça ou que o Guilherme faça, sempre pontualmente nesses espaços. Exatamente. É por isso que a gente precisa dessa capacitação. Né? Capacitar os trabalhadores da rede para fazer esse atendimento à população LGBT, enfim, LGBT+. Porque ainda a gente precisa desses ambulatórios, desses espaços, né, para cuidar da saúde da população LGBT. Porque a gente ainda não chegou num tempo em que socialmente vamos todos compreender que a pessoa LGBT+, ela também é hipertensa, também tem diabetes, também tem mão encravada. E ela tá ali para aquele cuidado. Também é uma pessoa como outra qualquer. Também é uma pessoa como outra qualquer. Então, a gente ainda precisa fazer essa separação. E aí, isso abre margem para diversas coisas, né? Privilégios, vocês querem isso aqui. Não é sobre isso. É sobre fortalecimento, que é o que a gente estava falando aqui agora. É ter um lugar onde eu sou visto, eu tenho pares que vão me cuidar, né? Que vão entender as minhas dores, que vão entender as minhas lutas e vão me ajudar a seguir em frente, seguir adiante. Até porque a pessoa, principalmente a população trans, travesti, quando entra na unidade de saúde, a primeira barreira que ela enfrenta é no primeiro passo que ela dá na porta, os olhares. Né? E dali ela já não volta. Muita gente nem chega no acolhimento. Já se sente acuado ali e já retorna. Ali já encoraja ou desencoraja totalmente. Exatamente. Então, se você não tem um profissional capacitado na portaria da unidade de saúde, seja clínica, seja hospitalar, você não consegue captar essa população para fazer esse cuidado. Você não sabe quem são essas pessoas no seu território. Né? E isso é uma coisa que eu sempre estou batendo nessa tecla, a residência principalmente. Quantas pessoas trans você tem na sua equipe? Quem são essas pessoas? Qual é o nome? Com quem ela mora? Ela trabalha? Quantas consultas ela tem na unidade? Porque quando a gente puxa os prontuários, tem paciente que tem mais de 30 consultas em 2 meses. A pessoa trans, às vezes, ela não vem em uma. Primeiro porque, muitas vezes, além dessa questão, né, da barreira ali que ela encontra, ela tem horários totalmente diferenciados. Sim. Por conta do trabalho em que ela tem que se disponibilizar para fazer muitas vezes, né? A gente sabe hoje que a população travesti, em sua maioria, acaba tendo que sucumbir, né, às noites do Rio de Janeiro, enfim, para poder se manter, para ter a comida em cima da mesa e viver. E muitas vezes essas pessoas não conseguem estar às 7 horas da manhã na unidade de saúde. Então a gente precisa entender que existe as individualidades, né? Cada ser é único ali no seu existir. Então a gente precisa se adequar também. A gente não consegue se adequar a determinadas populações, os grupos feitos dentro da comunidade. Então a gente também precisa entender, né, como que funciona a vida dessas pessoas, sabe? Então acho que o primordial ali, antes de pensar em criação de mais ambulatórios e andar com essa fila do CISREG, né, para a mastectomia masculinizadora, principalmente, que está parada aí há 2 anos e lá vai bolinha, a gente precisa de capacitação, a gente precisa de parceria, de reconhecimento ali dentro da rede, não só unidade de atenção primária, mas a rede como um todo, entendeu? Eu ia perguntar para vocês se vocês atenderam já uma pessoa trans. A resposta é sim. Porém, agora minha pergunta vai mudar. Eu quero saber, teve alguma situação marcante para ambos? De alguma que chegou e se deu conta que estava com um profissional trans? Enfim, eu queria saber como foi essa situação, o que marcou. Eu diria que porque a minha experiência é de um lugar engraçado, porque é o que eu falo. Eu consegui, e aí não é conseguir sobre um contexto meritocrático, não é conseguir sobre... É conseguir há muito esforço, há muito choro,
né? Há muita dor, mas eu consegui galgar alguns espaços, e aí falo, inclusive, a nível de formação, que eles surpreendem, né? E aí, assim, eu terminando o mestrado, passar por um processo de atendimento, e aí chegou um homem trans e falando comigo, olha, porque isso e tal, e saúde, E aí tô a consulta inteira acompanhando. Aí perguntei sobre estudo, sobre formação. Tô na faculdade, mas não sei, não tô conseguindo adaptar, não tô conseguindo viver bem esse ciclo. E aí eu comecei a contar um pouco da minha experiência. Falar, olha, a faculdade é esse lugar mesmo, ele morre gente. O espaço universitário, né, por mais que deveria acolher, repensar suas políticas, sua formação no espaço, ele é um espaço que ele provoca, às vezes, a gente a lugares de dores e existências que são muito intensas, né? Então, quando eu comecei a explicar um pouco do que foi a minha vivência sobre transicionar no espaço da universidade, ele parou assim, olhou na minha cara e falou, mas peraí, você é uma pessoa... Eu falei, eu sou uma pessoa trans, né? Tô aqui, eu existi nesse espaço, né? Eu sobrevivi a esse espaço e é sobre esse encontro de lugares, né? Se isso está te fazendo mal, a gente precisa acionar aí uma rede para a gente poder conseguir te acolher e você ter a possibilidade, né? Sobre a possibilidade de conseguir estudar, sobre a possibilidade de conseguir ter uma formação. E ele ficou meio em choque, assim, e aí ele começou a abrir mesmo e dizer sobre eu não consigo nem comer, porque tá difícil, é um curso que me consome nessa proporção, eu não tô conseguindo me relacionar mais com as pessoas, porque isso está distanciado, porque aí ou eu tô em crise de ansiedade, porque eu tô ali à beira de prazos de trabalho, de pressão social, de uma série de coisas, ou então eu não tenho tempo mesmo para fazer nada, porque eu tô sendo consumida por esse processo. E aí eu fiquei olhando e falei, a consulta virou uma outra consulta em um outro lugar, né? Onde eu consegui, infelizmente, entender que existiam muito mais dores além só do não estou conseguindo estudar. E que envolvia, infelizmente, muitos fatores, né? E aí normalmente é sempre assim que eu percebo a nossa existência, é sempre uma sobreposição de camadas. Eu agora não estou com um problema aqui e um problema ali. A gente tem muitos pratinhos para ficar rodando e equilibrando ao mesmo tempo, não deixar nada cair, porque os problemas eles vêm em enxurradas. Mas digo que essa experiência me marcou pelo olhar mesmo da pessoa olhar e falar assim, não, peraí, é um ambiente de conforto, é de igual para igual, agora eu posso falar. E aí ele começou a abrir, a consulta virou uma chave, assim, que eu falei, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha botado um cartãozinho na mesa antes, quando a gente começou, para facilitar esse processo, né? Mas entendi a importância, às vezes, das pessoas conseguirem identificar a minha existência e não se tornar algo negativo para o atendimento. Se não virar algo contra mim, no final das contas, né? Mas ser o lugar mesmo de enxergar a possibilidade e acesso, que não é fácil, mas de enxergar que ele é possível em alguma instância. Você vê, é isso, cuidado em pares, né? O quanto isso é importante, ocupar esses lugares. Para mim teve uma situação muito marcante que chegou, assim, no primeiro momento foi trágico, mas depois ficou engraçado. Eu atendi uma paciente, uma jovem, bem jovem mesmo, adolescente, assim, que estava se entendendo como pessoa trans. E aí era Natal, a mãe falou, vai comprar roupa, toma o dinheiro. E ela comprou um vestido vermelho lindo, maravilhoso, e apareceu na sala na noite de Natal com o vestido. E foi assim que ela se apresentou como pessoa trans para a família. Foi um auê, foi um caos. Acabou o Natal, uma loucura, um desespero. E ela chega para mim com crise de ansiedade por conta dessa situação, contando o que tinha acontecido, que o padrasto tinha ameaçado ela, e a mãe não ficou do lado dela. Aí ela vai embora da consulta, a mãe vem de tarde. Também crise de ansiedade, contando o que tinha acontecido, desesperada, não sabia o que fazer. Aí a gente resolveu ali naquele primeiro momento e tudo mais, acalmou todo mundo. E dei seguimento às consultas com essa menina, né? Vendo ela toda semana, entendendo o lugar dela. Ela já sabia que eu era uma pessoa trans, então a gente tinha uma conversa, mas a mãe dela não. E a mãe dela tinha vínculo comigo. A mãe dela me adorava. E a um determinado momento, enquanto eu senti abertura, quando eu senti abertura para isso, eu virei pra mãe dela e falei assim, você não gosta de mim? A gente não conversa tanto, você não se abre comigo? Por que você não consegue amar seu filho? Nós somos iguais. Sua filha é exatamente igual a mim. Aí ela ficou me olhando assim. Ela começou a associar o que era igual. Ela falou, o quê? Aí eu falei, por que você não consegue amar sua filha como ela é? Qual é o problema? Eu não tô aqui, eu tenho trabalho, eu te trato tão bem, eu te atendo muito bem, que eu sou um profissional bom. Por que a sua filha
não merece também o seu carinho? Não tô conseguindo entender. Aí ela chorou muito, e aí começou a falar que era difícil entender, porque ela tinha toda uma expectativa em cima. Falei, olha, mas as expectativas são suas, você não pode jogar esse peso pra cima dela. Ela tem direito a ter a vida dela, você não teve a sua, criou seus filhos. E a relação das duas melhoraram, elas começaram a melhorar. E aí depois, quando ela me encontrava na unidade, ela falou assim, não é possível. Como é que você passou batido? Eu falei, ué, mas eu tinha que me apresentar pra você já de início assim? Eu não, Por quê? Não tenho, você se apresentou pra mim com o seu nome, eu me apresentei com o meu nome. Não, a gente não precisa dizer nada além disso, né? E acabou que deu certo, isso me marcou muito, assim, porque foi muito interessante ver a virada dela, sabe? Porque é muito colocado, né? O preconceito, ele tá posto ali o tempo todo, tá enraizado. São sempre as expectativas dos outros e nunca as nossas expectativas. Exatamente. As pessoas têm uma mania social ainda, eu acho que principalmente nesse lugar, que eu entendo que ele é difícil, né? Porque maternar e paternar não é um exercício fácil. Você tem que desenvolver um outro ser, criar, educar, resguardar as questões do mundo, de uma seriedade, é difícil. Mas dizer que eu vou brincar de desenhar a sua trajetória, porque eu quero essa escola, depois eu quero essa faculdade, depois eu quero esse curso, você tem que ser esse casamento, esse vai ser o carro do ano que você vai ter, essa vai ser a casa que você... As pessoas brincam de Deus nesse lugar de ser pai e ser mãe. E não é a realidade. A sua vida, você desenha, até um determinado ponto você fala, daqui pra frente, é contigo, meu bem. É assim como a gente brinca muito, chegou aos 18, a partir de agora, ó, sua responsabilidade, o que você fizer é contigo mesmo. É sobre a vida. É sobre dizer que a gente vai construindo. Quando chega numa fase da adolescência, ainda mais hoje, que a maturidade tem se desenvolvido muito mais cedo, é entender que dali pra frente a gente pode perder o controle de muita coisa. E isso não tem que estar, eu acho que teria que ser trabalhado de uma forma bem precocemente, né? Quando tá ali, olha, pariu, a partir de amanhã entra numa terapia e entenda. O filho não é seu. Ele está contigo, mas ele é para o mundo. E aí você cria-o de forma que possa transitar socialmente, né? Sem ferir direitos, sem ferir as pessoas, mas entendendo que a trajetória é da pessoa. Me respondam uma coisa, o que significa para vocês, profissionais de saúde trans, né? A gente tá falando nessa situação de que, eu vou colocar o cartãozinho lá já para quebrar as barreiras, estarem atuando na linha de frente da saúde pública, principalmente nesse mês do orgulho, onde eu falei no início, né, que é muito mais do que marchas, paradas, bandeiras, é sobre lutar por direitos, resistência, enfim, o direito de existir, né? Então, eu entendo que, e aí pensando sobre realidade, de uma forma concreta, eu entendo que hoje a gente avança muito enquanto espaço, não à toa eu e o Guilherme, nós estamos aqui num lugar de poder ter voz, de conseguir falar, executando funções à linha de frente, numa preceptoria, então trabalhando no processo do ensino, que é um lugar pelo qual eu também sou muito apaixonada por construir. Eu entendo que o ensino é a possibilidade de transformar as pessoas e as formações, né, os futuros profissionais que a gente vai ter. E acho que isso é muito importante enquanto algo que está acontecendo, enquanto algo que está caminhando. Mas entendo também que existe um lugar de uma lacuna que, por exemplo, a gente chegou até onde a gente está. Mas quando a gente olha para outros horizontes no que compõe o cenário de saúde, às vezes é difícil a gente se encontrar nesses lugares. Nos lugares, por exemplo, que são técnicos, que são de gestão, a gente vê referência de outras pessoas, às vezes da categoria, da sigla, né, enquanto grupamento social LGBTQIAPN+, cumprindo esses espaços, mas a sigla ela ainda tem um distanciamento desses lugares. E isso é algo que eu entendo enquanto algo que poderia ter uma potencialidade muito outra. Enquanto, poxa, se a gente tem um corpo que sabe exatamente sobre todas as dimensões, que pode construir, que pode auxiliar, inclusive, para que outros assim tenham possibilidade, por que esse corpo, às vezes, está aqui colocado só nessa ponta, como se aqui fosse o único exclusivo lugar para poder construir? E, para além disso, onde a gente, às vezes, discute decisões, possibilidades, acessos, em outros níveis, outras instâncias, isso ainda está um pouco distanciado. E aí entendo isso enquanto uma fragilidade. Potencialidade é conseguir estar e fazer esse trabalho na prática. Mas entendo que eu e o Guilherme, a gente não tem braço para fazer isso por toda a atenção primária do município do Rio de Janeiro. Eu entendo que por mais que a gente se esforce, o da Ardes ele atende uma população específica. E aí também não pode virar um centro de referência para a gente destacar as pessoas dos seus territórios para procurar o da Ardes para resolver essas questões.
Então, estar atuante hoje, e aí acho que comecei a normalizar um pouco no sentido que todos os dias eu preciso realmente conseguir me orgulhar um pouco mais sobre a capacidade de ter resistido mais um dia, sobrevivido mais um dia, trabalhado mais um dia. E a partir dessa construção, eu digo que para mim é um dia que eu me sinto muito feliz, mas que ele é a continuidade dos meus outros dias. Porque é isso, é sobre a tranquilidade de conseguir fazer esses dias funcionarem e ser todos os dias possíveis, dias dos quais a gente consiga ter orgulho, né? Orgulho sobre a nossa existência, orgulho sobre o nosso trabalho e fazer com que as pessoas que acessam, atravessadas às vezes por identificações muito semelhantes, consigam também fazer essa trajetória, entender dos seus espaços, a necessidade de militância, de se colocar, de politicamente brigar por isso. É o reflexo do que eu vejo, né? É assim que me sinto nesse momento, mas desejando que a gente consiga ampliações também desse espaço, de forma que a gente possa colaborar com as construções, que a gente possa pensar de uma forma, às vezes, num cenário mais específico, o que pode ser feito coletivamente, de que forma que a gente pode melhorar isso coletivamente, não só enquanto uma sugestão de algo que eu estou executando muito mais individualmente numa ponta ou num lugar, né? Mas são lugares de gratidão independente de onde sejam, e para quem quiser alcançar isso, acho que seriam lugares de potencialidade. Como estar hoje na ponta enquanto pessoa trans é cansativo, mas de muito orgulho, como a Helena disse, porque são conquistas, né? Contando com a Helena, até hoje na minha trajetória são 9 anos, 3 pessoas trans que eu sei que trabalham na atenção primária. Não conheço outras, espero que tenham, mas é isso, a gente não tem esse conhecimento, estamos todos espalhados, assim, né? E eu acho que a gente precisa de mais. A gente precisa ocupar mais esses lugares e a gente precisa avançar mais, ir para outros lugares, outros ambientes, para que a gente consiga levar também a nossa força, né, de discussão, né, a nossa pauta, entendeu? Então, estar na assistência é muito bom, porque eu consigo, ainda mais fazendo parte do processo de formação, né, consigo somar muito na trajetória dessas pessoas e também servir de espelho para aqueles que chegam à unidade, né, que pertencem ao mesmo grupo social que eu, né, e veem que existe uma possibilidade, né, porque é isso, os privilégios eles estão aí, não é todo mundo que consegue ter. Então, quando você chega numa unidade de saúde pedindo um cuidado, né, precisando de um cuidado e vê alguém que é igual a você, as coisas ficam um pouco mais fáceis, sabe? Você consegue enxergar uma luzinha lá no fim do túnel, entendeu? E a mudança, a gente sabe que vem de cima para baixo, então a gente precisa subir para a gente conseguir fazer essa mudança acontecer, entendeu? Não adianta eu ter pessoas heterossexuais somente nos espaços em que decidem, que vão decidir como vão ser feitos os cuidados, né? Se eu não tenho pessoas que entendem as dores e as lutas da população LGBT+, sabe? Então, assim, é preciso que a gente ocupe também, né, os conselhos de saúde, para que a gente leve pautas e as políticas públicas sejam criadas cada vez mais e isso aconteça. A gente tem aí a nossa política, que poucas pessoas conhecem. Participei de um congresso ano passado, que foi um congresso de medicina de família. Eu fui falar do trabalho da enfermagem lá, com uma amiga do trabalho também, a Lívia. E a gente falou da política, poucas pessoas sabiam que essa política existia, fora do Rio de Janeiro. E eu tô falando de aqui, Petrópolis, coisas próximas, sabe? Então, é importante que a gente consiga difundir cada vez mais, né? Pra gente poder sensibilizar as pessoas. Eu acho que a mudança ela é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho assim, vai demorar muito tempo. Mas a gente precisa estar cada vez mais insistente, né, na nossa luta e levantando a nossa bandeira mesmo. E para encerrar, qual mensagem que vocês deixam aí para os jovens jovens trans que estão aí tentando? A pergunta era que querem seguir uma carreira na saúde, mas eu acho que a gente pode desejar aí, qual conselho que a gente dá? Quer seguir qualquer carreira, seja na área da educação, da saúde, enfim, que queira crescer. Eu diria que primeiro façam. Façam de forma que a gente não comece antes do fazer já criar o processo. Vai ser difícil. Não fantasia que vai ser fácil, vai ser difícil. Mas a gente precisa fazer mesmo com dificuldade.
a gente vive mesmo com as dificuldades, a gente sobrevive mesmo em meio às dificuldades. Então, assim, não desanimam que façam, no sentido que isso é uma mensagem que eu acho que eu tenho ao longo do meu processo de criação e que eu, pelo menos, digo que é uma realidade que eu consigo tatear muito hoje. A educação é um processo transformador de possibilidade de vida. Eu sou a segunda pessoa da minha família a cursar uma universidade federal. Hoje eu curso um doutoramento, que é um lugar que outros, no mesmo ciclo familiar, não alcançaram, não estiveram. E penso que a possibilidade de chegar até aqui foi sempre sobre isso, mas eu preciso fazer. Mas por que eu preciso fazer? Eu choro, tem dia que eu quero desistir também, muito humanamente mesmo. Esse é o meu lugar de viver e dizer, tem dia que eu quero desistir, gente. Tem dia que hoje eu não quero mais estudar. As pessoas brigam comigo e falam, você tem um vício em estudar. Eu falo, gente, mas é porque não dá. Sempre que eu vejo que tá faltando alguma coisinha aqui, eu preciso ir lá de novo e entender o que tá acontecendo, que desdobramento isso pode ter. Então, acabei tomando paixão ao longo do processo, mas entendendo que é isso. São dificuldades que a gente vai encontrando no caminho. Formem redes de apoio, elas são extremamente importantes. Hoje eu digo que eu tenho uma outra realidade enquanto família, que não é uma família sanguínea, mas que é uma família de pessoas que me abraçaram ao longo dessa trajetória, que foram e são pessoas muito importantes na minha vida, no meu dia a dia, e que são essas mãos que me ajudam a caminhar todos os dias, que me ajudam a me manter estudando, que me ajudam a me manter aqui trabalhando, desenvolvendo, pensando, refletindo. Então, eu acho que o meu melhor conselho para essas pessoas seriam façam, sabe? Se amparem em quem vocês puderem, abracem quem vocês puderem e façam. Não deixem de fazer. Porque as limitações elas vão estar, as barreiras vão ser postas, mas isso, de certa forma, é histórico estrutural para que a gente justamente desista e permaneça nesse lugar que é de marginalização social. Ninguém é uma população que nasce marginalizada. As pessoas são postas nesse lugar de marginalização. E é através do estudo que a gente consegue romper com isso. É através do estudo que a gente consegue distanciar desse lugar que a sociedade muitas vezes propõe pra gente. É isso, a seara é grande, mas não pode desistir. A gente tem que continuar caminhando, se fortalecendo. Façam muito... Gente, a rede é primordial, assim. Não, ninguém caminha sozinho, não tem como, sabe? E ainda mais sendo uma pessoa LGBT+. Então a gente precisa dos nossos pares ali. A gente precisa ter a nossa rede, em quem se apoiar, em quem chorar nossas pitangas quando quiser desistir de tudo, né? Mas não pode, a gente tem que continuar, porque somos nós por nós, sabe? A gente tem que seguir em frente. A luta é grande, mas vale a pena no final. Vale a pena porque você é reconhecido, você é visto, sabe? Vale a pena. Helena, Guilherme, eu só tenho a agradecer a vocês. Para mim foi um prazer. Prazer nosso. Enfim, me emocionei várias vezes aqui com as falas de vocês. Foi um sonho estar realizando esse episódio hoje. E para você que nos acompanha aqui, não deixe de seguir as nossas redes. OTixRio _21 lá no Instagram e aqui no YouTube, OTixCast. Se inscreve, dá o like, compartilha esse vídeo para que essas falas importantes não fiquem só aqui e se propaguem para a população como um todo. Muito obrigado e até o próximo episódio.